Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, na nossa escalada bíblica, nós vamos observar o livro de Joel, profeta Joel, e eu quero chamar sua atenção para o capítulo 2, a partir do verso 28 até o versículo 32, onde nós lemos o seguinte: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Bom, irmãos, o profeta Joel, ele é um livro, como nós temos feito, né, nas outras aulas, nós começamos tentando localizar o profeta na história do povo de Israel. O profeta Joel, ele traz uma peculiaridade e uma dificuldade. Logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, nós temos toda a informação que é disponível a respeito desse profeta. Ou seja, pouca coisa, né? Diz apenas que ele era filho de Petuel. Nós não temos então assim o registro de onde ele viveu, onde nasceu, qual a cidade e como era a sua atividade. Ainda que o livro vai nos sugerir a cidade de Jerusalém como uma localização, né? Isso o colocaria como um profeta que agiu ali na região do Reino do Sul, né? Nas tribos ali do Sul, mas nós não temos informações que possam colocar isso como concreto, né? Então, nesse sentido, nós temos aí estudiosos que vão defender dois pontos de vista. O primeiro é que Joel ele é um profeta pós-exílico, então depois do exílio da Babilônia que veio a sua profecia. Algumas coisas colaboram, né, para esse pensamento e outras não. E outros pensam que ele era um profeta anterior ao exílio, inclusive um profeta que estaria mais ou menos no ano 850, e isso o coloca após Elias, Eliseu, Jonas, mas antes de Isaías, Jeremias e outros, né? Na verdade, bem antes, né, de Jeremias. Então, nós não temos como localizar com clareza ou com precisão aonde o profeta viveu e como ele desenvolveu o seu ministério. As poucas informações que nós temos são com relação à cidade de Jerusalém, isso o coloca no reino, né, do sul, o reino de Judá, mas nós não temos outras coisas, inclusive a data. Uma outra coisa que nós não temos nesse sentido é o rei, ou os reis, né, que estavam presentes quando ele foi usado pelo Senhor. Nós temos inclusive uma informação no livro que mostra um aspecto interessante quando diz que a administração da cidade ela estava nas mãos de anciãos e sacerdotes. Então tem uma sugestão aqui de que não havia rei, e isso é algo que coloca como evidência, né, para alguns estudiosos que ele é um profeta pós-exílico. Bom, independente da localização de Joel na história bíblica, o que nós temos certeza é que a mensagem dele é uma mensagem que é coerente com o restante das Escrituras, inclusive recebe um respaldo muito interessante do Novo Testamento, e que nós vamos chegar daqui a pouco nesse aspecto, né? Mas fora isso, é importante a gente olhar essa estrutura do livro de Joel. Então, Joel ele tem uma característica interessante também, que é o aspecto que ele não fala ele não utiliza, né, a sua mensagem para falar de um tempo
em que ele não estaria presente. A forma que nós lemos o livro nos demonstra que ele participou dos eventos, que ele está no meio desses momentos de dor, de sofrimento, junto com o povo. Então nós temos no livro, basicamente, uma estrutura, ele é um livro pequeno, né, como você vê, ele tem apenas 3 capítulos, e ele vai trazer, num primeiro momento, a mensagem, basicamente a mensagem é do grande dia do Senhor, né, o dia que viria, em que o Senhor faria a sua justiça, né? Então, o primeiro capítulo ele vai utilizar a ilustração de gafanhotos, dizendo que passaria pela terra de Israel um juízo permitido por Deus que traria uma devastação. Naquela região, principalmente, isso não era incomum, né? A questão dos gafanhotos, aquelas nuvens de gafanhoto que chegavam e comiam plantações inteiras, né? Sem deixar nada. E até, se eu não me engano, no ano passado nós tivemos aqui no Brasil o risco, né, de que alguns gafanhotos viessem para cá. Teve muita gente, inclusive, orando para que Deus os afastasse. Graças a Deus eles não chegaram aqui. Mas nós vimos aí, né, na televisão, bem próximo de nós agora, o efeito de uma nuvem de gafanhotos, né, desse aspecto. Então o capítulo 1 vai demonstrar, vai trazer essa imagem de gafanhotos, né, que são bem treinados, que são muito eficazes naquilo que eles estão se propondo a fazer, que é destruir todas as coisas, né? Isso no capítulo 1 nós temos como informação. Nós ainda temos, né, ainda no capítulo 1, informações de que, por causa dos gafanhotos, uma grande seca se abate sobre esse povo. Então é natural que, como esses gafanhotos vieram e levaram tudo, então falta alimento para os animais, falta alimento para as pessoas, e isso vai gerando uma situação cada vez mais caótica entre o povo, né? E no capítulo 1 ainda, versículo 9, nós temos uma descrição de que, inclusive, o culto ao Senhor, a entrega de ofertas, ela acaba sendo prejudicada porque, como esses gafanhotos comeram tudo, não tinha, inclusive, elementos ali para serem ofertados ao Senhor. Então veja que foi uma condição realmente terrível, né? Numa condição dessa, Joel, que é o profeta, ele convoca os sacerdotes e os anciãos para que o povo chegasse ao Senhor através de um jejum, pranteando e chorando por aquilo que tinha acontecido, mas destaca no livro que é necessário um arrependimento que fosse sincero, né, para que Deus assim os recebesse, os aceitasse. Como eu disse, o tema do livro ele continua sendo o castigo, né, o dia do Senhor, e mesmo com todas essas ações, Joel, como profeta, vai orientando o povo, dizendo que essas ações, essas situações, né, essa situação geral que eles estavam vivendo, era de fato uma forma de Deus demonstrar o seu chamado para que eles se arrependessem, para que eles voltassem. Existe um teólogo que chama essa parte, né, de Joel de o castigo corretivo, e ele vai chamar então a próxima parte do livro de promessa condicional. A ideia desse autor é dizer que se eles de fato se arrependessem, de fato buscassem ao Senhor como deveria ser, aquela promessa que nós lemos no capítulo 2, a partir do verso 28, ela viria a acontecer, né? Ela seria cumprida na vida desse povo. Então, basicamente, nós temos um esboço do livro onde apresenta esse ato de devastação dos gafanhotos como o dia do Senhor, um anúncio de um novo dia do Senhor, o aspecto da misericórdia de Deus, o derramamento do Espírito de Deus, o anúncio do Senhor sobre
de juízo sobre as nações que se aproveitaram dessa condição e a libertação de Judá. Então, eu quero voltar aqui um pouquinho com vocês, especialmente nesse capítulo 2, nos versos 28, a partir do verso 28, onde nós podemos tirar algumas lições para nós, né? Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui é que, em comparação com a grande destruição que foi feita, uma grande bênção também seria derramada sobre o povo. Inclusive, essa é a palavra, né, que é utilizada quando ele fala que ele iria derramar o Espírito aí com letra maiúscula, e esse derramamento, ele não teria distinção entre gênero, né, homens e mulheres, entre idade, entre classe social, ou seja, o derramamento do Espírito que é prometido aqui é uma restauração, é uma ação de Deus generosa para com o seu povo, que iria satisfazer aquelas necessidades, né, aquela falta que eles tinham até do próprio alimento, com a abundância de algo que vem da parte dele. A gente pode pensar, né, que talvez a promessa material, né, uma recompensa material, fosse mais atrativa para essas pessoas, já que eles estavam passando necessidade, mas aqui o aspecto da profecia, ele demonstra que haveria uma satisfação plena, né, de todas as coisas. Então, não só apenas pensar que Deus iria os abençoar espiritualmente e deixar a míngua, né, na questão econômica, mas seria uma bênção num sentido geral aqui. Essa questão de mostrar os prodígios, né, nós temos isso acontecendo especialmente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, e depois nos apóstolos, né, que fizeram também muitos sinais. E esses sinais, como eu já tenho dito algumas vezes, eles não são para simplesmente fazer um espetáculo da parte de Deus, mas eles são sinais para demonstrar que Deus é verdadeiro. Então, à medida que esses sinais são necessários para que Deus convença pessoas, né, ele vai fazendo e ele vai abençoando as pessoas. Então, o segundo aspecto aqui desses sinais é que esses sinais eles trariam esse conhecimento genuíno, né, da pessoa de Deus. Não é simplesmente para que as pessoas se iludissem ou se maravilhassem com alguma coisa, mas não tivessem os seus corações transformados. Então, não é esse aspecto. O aspecto aqui é de que os sinais serviam para que realmente essas pessoas conhecessem a Deus. E aí no finalzinho nós temos no versículo 32 a promessa de que Deus iria salvar aqueles que o invocassem, né? Então a gente pode colocar essa salvação como um terceiro aspecto que está aqui muito claro, né, com relação à promessa de Deus. Então, se você olhar para o Novo Testamento, você vai se lembrar de Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus é derramado sobre as pessoas. Isso acontece após a pregação do Evangelho e os sinais que acompanharam essa pregação, que foi genuína, e também depois do anúncio da salvação. Então, de forma completa, tudo aquilo que o profeta Joel disse aconteceu nesse período do Novo Testamento e a gente usufrui disso ainda hoje. Mas para o povo que estava ali, certamente, cada ação de Deus, cada arrependimento que os líderes do povo tinham, correções de rotas que eles faziam, era com certeza um sinal dessa salvação e um impacto dessa salvação da parte de Deus. Quando a gente olha para o livro de Joel, fica muito difícil até a gente não fazer essa correlação com o Novo Testamento e com esse cumprimento na pessoa de Jesus desses aspectos, né? Do aspecto
do derramamento do Espírito, da salvação e dos sinais que trazem legitimidade para aquilo que o ministério do Senhor Jesus foi e ainda é para a nossa vida, né? Então esses são alguns aspectos que a gente pode observar no livro de Joel. Quero chamar a sua atenção que são apenas 3 capítulos. É um livro gostoso de ler, ainda que traga uma mensagem inicial muito dura, mas é um livro que traz também um bálsamo para o nosso coração quando a gente pensa e quando a gente olha para ele nessa perspectiva da redenção, da salvação, da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Então, convido você a ler o profeta Joel, convido você a orar por sabedoria, por discernimento e convido você também a participar das nossas aulas presenciais, onde a gente tem a possibilidade, a liberdade de responder perguntas, de trocar ideias de forma muito mais viva, né, do que simplesmente mandando essa mensagem de áudio para você. Tá bom? Então, nós estamos na nossa escola dominical presencial a partir das 9 horas, todos os domingos. Que Deus te abençoe e que a mensagem desse profeta possa falar profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe e até uma próxima.